aqui então, porque se na França absolutista nós tínhamos o Rei Sol, aqui nós temos a Constituição sou eu. Eu ia falar outra coisa, mas não vou. E só vou dar esta notícia porque eu estou inspirado pela comparação que me deram com Clodovil. Caso contrário, eu pularia esta pauta. A maior dúvida é saber o que o Clodovil diria dos looks da Janja. Mas vamos voltar aqui então, porque se na França absolutista nós tínhamos o Rei Sol, aqui nós temos a Constituição sou eu. Eu ia falar outra coisa, mas não vou. E só vou dar esta notícia porque eu estou inspirado pela comparação que me deram com Clodovil. Caso contrário, eu pularia esta pauta. O ministro... eu jurei que eu nunca ia falar dele. Que eu tenho medo. Então eu vou falar aqui com fé. O ministro Gilmar Mendes apareceu de surpresa ontem, segunda-feira, dia 15, em um ato em defesa da soberania e contra a anistia, realizado em São Paulo. O decano da corte defendeu o movimento pela soberania, organizado pelo grupo Fórum Direitos Já. Eu nunca ouvi falar nesse fórum, mas existe, né? E lá afirmou o seguinte, aspas, é fundamental que se faça esse movimento em defesa da democracia e da soberania nacional. Nós vimos o quão ameaçada ela ficou nesse contexto, no qual exigiram que se interrompesse um julgamento em nome de interesses políticos estranhos. Fecho aspas. Depois de ter declarado mais cedo, na mesma segunda-feira, que a anistia é inconstitucional, não sei por quê, ninguém me provou por onde, só falou que é inconstitucional, porque pela Constituição não é. Mas no Brasil é isso, né? Você tem um selo de ministro do STF, é igual você ter o selo da autenticação do cartório. É por isso que tem tanto grileiro nesse país. Então, depois dele já ter falado na segunda-feira que a anistia é inconstitucional, depois dele ter falado na mesma segunda-feira mal, ou seja, criticado o voto do colega, o ministro Luiz Fux, o que quer dizer isso? Depois de ter prejulgado eventual futura ação direta de inconstitucionalidade de um projeto de anistia que sequer foi apresentado, e se foi apresentado, sequer foi votado, está muito longe disso. Ou seja, e também, depois de ter prejulgado um recurso que eventualmente seja encaminhado ao plenário do STF, isso é, depois de ter cometido uma dupla violação das obrigações funcionais que são expressas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é, primeiro, não falar fora dos autos de temas que você pode vir a julgar ou esteja julgando. E o segundo, não criticar julgamento do colega, a não ser em obra acadêmica. E coletiva de imprensa não é obra acadêmica, pelo que eu saiba. Depois disso tudo, Gilmar também retirou do Senado a competência constitucional para julgar crimes políticos de ministro do STF. Ou seja, tirou do Senado a competência para tratar de impeachment de ministro do STF. Aspas. Não espero que o Senado venha a agir para buscar vindita, que é vingança, né? Em relação ao STF. Impeachment deve ser um processo regular. Se for por conta de voto de ministro, seria irregular. O STF não vai aceitar. Rimou. Aliás, a questão do voto está na lei do impeachment, mas o STF não vai aceitar. Holliday, a mensagem que eu fico é, se um ministro do STF estuprar uma criança, é uma hipótese. Eu estou fazendo aqui uma hipótese. Se um ministro do STF, eventualmente, estuprar uma criança e matá-la durante o estupro, ele não responde se o STF não quiser. A mensagem para mim é essa.
O ministro do STF faz o que ele quiser. A mensagem para mim é essa. O ministro do STF está acima da lei. Para mim a mensagem é essa. E num Estado que tem pessoas de carne, osso, alma e fezes acima da lei, nós não estamos no império do direito, nós estamos no império dessas pessoas. Exatamente, Pavinato. E me espanta a subserviência do legislativo em relação a isso. Quer dizer, o Congresso começa a falar... É a quengocracia! É a quengocracia. Exato. Aí sim são as quengas. Porque o negócio é o seguinte, o Congresso começa a falar, vamos aprovar a anistia. Aí vem o ministro do STF... Não. Inconstitucional. Vamos discutir o impeachment de ministros... Não. Aqui é o Supremo. Somos supremos. Só podem nos impeachment se nós permitirmos. Olha o absurdo disso. Essa fala do ministro Gilmar Mendes ecoa uma fala que é constantemente dita também pelo ex-ministro e ex-presidente do STF, Aires Brito, que é inclusive muito chamado, né, pelos colegas lá da Globo News, porque ele diz o seguinte: o Supremo é supremo por uma razão, porque ele dá a última palavra. Então, neste entendimento radicalizado do papel do Supremo Tribunal Federal, o que eles estão dizendo é: não importa o que qualquer poder da República faça, nada será válido se o Supremo não disser que o é. E os atuais ministros do Supremo, incluindo o ministro Gilmar, vão além, porque eles dizem o seguinte: nada que qualquer poder da República fizer não será válido se um ministro do Supremo for atingido. É isso que eles estão dizendo. Então, um ministro não pode ser impeachmentado, um ministro não pode ser criticado da tribuna da Câmara dos Deputados, por exemplo, ou numa rede social, que ele pode ser censurado, pode perder a rede, pode sofrer consequências gravíssimas. E todo o aparato do Estado pode ser utilizado contra aquela pessoa. O que está se criando é uma hiperproteção e um hiperpoder desses ministros. E a única instituição capaz de reagir quanto a isso, que é o Senado Federal, não está fazendo absolutamente nada. Estão acovardados, não conseguem reagir. E é óbvio que esse cenário é uma distorção completa da harmonia dos poderes. É inacreditável que o presidente do Senado e o presidente da Câmara, diante dessas falas, prejulgando duas possíveis ações do Congresso, não tenham dito nada, não tenham feito uma crítica sequer. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que país é esse, já diria Renato Russo? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.